Não apenas o retorno de Alan Patrick e de Arangues para a partida diante do Cuiabá agora no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro, mas o técnico Eduardo Cudê teve boas notícias na reapresentação do time colorado agora no CT do Parque Gigante após a vitória diante do Bragantino. Embora em observação, Ener Valencia e Vitão podem estar presentes na delegação que vai até o Centro-Oeste pela 36ª rodada do Campeonato Nacional. Enquanto isso, Maurício tem um zum aí de que tá falando já em termos ou em tom de despedida. E a gente vai conversar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa segunda-feira aí para todo mundo, finalzinho de segunda, né? Uma baita semana aí começando e que tudo dê certo na tua vida aí com os teus, com o pessoal da tua família como um todo, né? Gosto bastante de dizer sempre isso. A gente tem que ficar com quem a gente gosta, a gente tem que fazer parte, né, daquilo que nos faz feliz. Então é o seguinte, abraça aí o pessoal que tu curte, aproveita que o Internacional te deu uma vitória, que tu de repente não tá tão aí mal-humorado, né, e faz o seguinte, ó, dá um abraço no teu filho, dá um abraço na tua esposa, dá um abraço aí nas pessoas que tu gosta, porque a gente não sabe o dia do amanhã, meu. A gente não sabe o dia de amanhã e às vezes pode ser bem complicado, né, quando vê o amanhã já foi tarde demais. Faz isso, é o recado que eu te dou por aqui. Quero falar sobre o Internacional, óbvio, né, meu? Porque a gente tem muita coisa para falar, principalmente no retorno do time do Eduardo Cudê, agora lá no CT do Parque Gigante, né? Um retorno depois dos 3 pontos diante do Red Bull Bragantino, no estádio Beira-Rio, no finalzinho do domingo, que nos deu aí a permanência, vamos dizer assim, na Série A, né? E aquele fim de flerte com o Z4, né? O lugar onde o Internacional não pode jamais estar, né? Ou não pode voltar, né? Depois que o Inominável fez aquela bobagem lá com o nosso clube em 2016. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve aí no canal. A gente tá já com 33.800, já passamos, inclusive. Estamos muito próximo dos 34 mil e a nossa meta é virar o ano novo. Fazer lá, ó, soltar os fogos também por conta dos 35 mil. Nossa meta é 35 mil agora ainda este ano, beleza? Ó, o Ener Valencia e o Vitão, mais Alan Patrick e o Arangues. Esses 4 são basicamente os jogadores em que a gente vai ficar de olho nesse conteúdo aqui, porque é o seguinte, Alan Patrick e Arangues retornam depois da data FIFA, depois de cumprirem suspensão automática, né, pelo 3º cartão amarelo. O Inter que conseguiu ainda, mesmo sem os dois, a importância dos dois é um absurdo, né? Tanto o Arangues para conduzir aquela bola junto com o Johnny até o Alan Patrick, até o Maurício, quanto o próprio Alan Patrick, né, que tranquilamente seria aí um dos, talvez, dos grandes candidatos aí a Rei da América se estivéssemos, de repente, vencido a Libertadores, né? A Copa Libertadores estava jogando muita bola. O Alan Patrick e a importância do camisa 10 do Internacional é inegável. Então, já começa por aí. 2 jogadores de volta. Os outros 2 jogadores desse quarteto que eu mencionei há pouco é o seguinte, Vitão e Ener Valencia. Não foi constatada lesão, segundo a assessoria do clube. A informação é que eles tiveram desconforto na coxa esquerda e que vão ser reavaliados. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, todos garantem que a chance de eles estarem na delegação agora de quarta-feira é grande, porque como não estourou, teria como fazer uma fisioterapia, teria como, né, botar ali alguma massagem, fazer algum remédio, passar uma pomada, alguma coisa assim, e tá tudo bem. Mas olha, daqui a pouco a gente tem que ficar de olho no amanhã, né, na terça-feira. Porque assim, sempre o protocolo para lesões musculares, para ver edema, para ver se está muito inchado, se daqui a pouco não sentiu dor, é 48 horas. Na verdade, tu faz ali os 24 para poder fazer o exame de imagem e tal, e 48 horas para ver se não estourou algo mais grave, tá? Amanhã a gente vai ter a confirmação, né? Se viajam ou não, porque o Inter já enfrenta o Cuiabá na quarta-feira a partir das 8 horas da noite, né? E aí, óbvio, já viaja ainda na terça. Logo, não vai nem ter tempo para treinar o Eduardo Cudê, né?
Vai pegar basicamente ali, fazer o regenerativo com quem jogou os 90 minutos, ou boa parte deles. Quem entrou no decorrer do segundo tempo ali, ou ao longo da partida, vai, óbvio, né, fazer ali também um trabalhinho mais diferenciado, e deu. Amanhã, alguma coisinha a mais para corrigir ponto 1, ponto 2, e deu, acabou, né? Não tem muito mistério nesse sentido. O legal, como eu falei, voltando o Arlan e voltando o Arangues, a gente tem um time praticamente definido, com o Rocher, o Bustos, aí o Vitão ou o Igor Gomes. Daqui a pouco a gente já tem mesmo até o substituto, de repente até uma espécie de, entre aspas, chance ou vestibular, como tu quiser dizer aí, para o Igor Gomes, né, mostrar que pode ser titular no lugar do Vitão na próxima temporada, de repente, né, terminar o ano bem aqui para vir a ser opção aí do Cudê ou do novo treinador do Internacional agora em 2024. Aí o Gabriel Mercado com o René, que na minha visão pelo menos voltou muito bem no jogo contra o Bragantino, o Johnny, o Arangues voltando então no lugar do Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alain e o Ener Valencia, ou então, né, provavelmente o Luiz Adriano, se não puder jogar o Ener Valencia, né, uma vez que quando sai o Valencia diante do Red Bull Bragantino, entra o Luiz Adriano, né, não entrou, por exemplo, o Pedro Henrique no lugar aí do equatoriano. Ó, tem muita gente falando que o Maurício, pelo menos não só nas redes, mas assim, o zoom de dentro do Beira-Rio e até entre colegas e tal, de que o Maurício estaria falando já em tom de despedida. Nessa entrevista aqui, ó, nessa resposta que ele dá a respeito do seu futuro, por conta do nome dele estar envolto com a pauta Flamengo. Te liga só. Não fiquei sabendo de nada, nem perguntei pro meu empresário, nem nada. Essas coisas eu deixo com eles, com a direção também, com o presidente. Eu não gosto de me envolver nisso. Não sei se é verdade ou não, até que ponto foi, ou se só largaram no ar assim. Eu estou muito feliz aqui. Eu não tenho planos ainda para 2024. A verdade é que eu quero terminar esses 3 jogos aqui. Minha cabeça está totalmente focada aqui, depois aproveitar minhas férias. Mas primeiro, eu não penso nem nas minhas férias direito, né? A gente está muito focado aqui, querendo ou não, a gente está numa situação ainda delicada. Então a gente tem 3 guerras pela frente ainda. Então acho que é muito cedo ainda ter uma projeção de 2024. Bom, eu me apego em algumas frases, né? Eu amo o Inter, eu gosto muito de Porto Alegre, a minha família gosta muito daqui. É claro, o lado bom, né? O lado do Internacional nesse sentido está muito bem representado, né? O Maurício está feliz aqui. A grande questão é que aí tem alguns pontos que a gente precisa talvez fazer ali um checklist, tá? E aí a gente tem que conversar sobre isso agora. Ó, o Maurício, ele chega em 2020, ou seja, 21, 22, 23. Ele iria para a 4ª temporada dentro do Internacional. Quase deu um acidente aí fora. Mas o seguinte, ele iria para a 4ª temporada do Internacional, numa temporada que o Inter jogaria só uma Sul-Americana, uma temporada que o Inter não teria uma visibilidade internacional tão grande por conta, né, de que a Sul-Americana ela não é tão forte quanto a Libertadores. Teria só o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Em termos de valorização do produto, Maurício, não seria tão bom a temporada do ano que vem ele estar aqui, tá? Se a gente lembrar, agora na última semana ele surge na pauta do Flamengo, que o André Cury disse para a diretoria do Flamengo o seguinte: pô, cara, olha só, é mais fácil tu pegar, tu quer um meia, né? Tu tá indo atrás do De La Cruz, aí tu tá querendo fazer várias novas investidas aí para a nova temporada, mudar de repente aí a tua fotografia do departamento de futebol. Tem aquele cara lá que é um baita de um meia promissor, 22 aninhos, vai jogar ali as Olimpíadas, bem provável, agora em Paris. E ali é fácil tu pegar, tu busca tranquilo porque é barato. E aí por que é barato? Porque é o seguinte, neste momento é assim, ó, o Inter tem 50%. O resto da divisão é Maurício e André Cury. Tá? E aí, meu amigão, a gente tem que pensar uma coisa. O Maurício fala ali, né? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o Inter e isso e aquilo. Por que eu estou trazendo essa frase também? Porque o Inter já negou propostas que não eram boas para o clube. Em que sentido? Red Bull Bragantino, agora em 2023 mesmo. O Red Bull Bragantino, ele aportou com 10 milhões de euros para tirar o Maurício daqui, do Beira-Rio.
O Inter olhou e disse, não, tá brincando comigo, né? Porque eu tenho 50%, com esses 10 milhões eu vou pegar só 5 milhões de reais. Na época era, na verdade, 5 milhões de euros, perdão. Na época, na conversão, eram 27 milhões de reais. E aí o Inter disse o seguinte, para nós conversarmos, para começar a conversar, tem que ser 15 milhões de euros, para eu pegar no mínimo 7,5. E aí na conversão era mais ou menos 44 milhões de reais. Já é pouco, né? Se tu for olhar. Mas é que o Inter, nesse sentido, está refém. O Inter está refém do negócio. O Inter tinha só como pegar 50% dos direitos, que ele trocou o Potker, né, pelo Maurício, junto ao Cruzeiro, e aí não ia conseguir pegar um valor, né, de direito econômico tão mais alto que esses 50%. Então, assim, eu só vou se for bom para o Inter. O bom para o Inter é acima desses 7,5 aí. Ou seja, tem que ser 15, 16, 17, 18 e assim vai. Hoje, por conta do final do ano do Inter, ainda que mesmo que tenha Libertadores, o Maurício tem uma taxa de vitrine só de futuro, né? Tipo o Yuri Alberto. O Inter vendeu por 25 muito mais pelo que ele poderia ser do que só pelo que ele era. Lembra? Em 2022, no ano passado, né, quando nós vendemos o Yuri. Então, a mesma coisa agora o Maurício. Esse final de ano no Internacional jogou, fez bons jogos e tal, mas não é aquela coisa assim de taxa de vitrine. Ele é o líder do Internacional, é o cabeça do Internacional do meio campo e tal, e está disputando o título. Não, muito pelo contrário. Nesse sentido, o Maurício não está tão valorizado no mercado assim. Então, a gente tem que ficar de olho. Primeiro, pelas falas do Maurício. 2, pela pressão do André Cury. E 3, porque em 2024 nós também vamos precisar vender jogador. E aí, a partir do momento que está saindo o Johnny, fica também o Maurício como uma possibilidade aí de venda e até mesmo de dinheiro no cofre. O que tu acha? Quanto vale o Maurício? Tu acha que tem que vender agora esse final de ano? Tu acha que tem que começar já a negociar, conversar com o André Cury para segurar ele mais um tempo? Bota nos comentários aí e vamos trocando uma ideia ao longo aí desse finalzinho de segunda-feira. Valeu? Não te esquece. A Pesto Comunicação pode te ajudar a mudar o patamar da tua imagem, da tua marca, da tua empresa nas redes sociais. Troca uma ideia também com eles, porque tem descontinho bem bom para a galera aqui do Voz do Gigante. Valeu? Forte abraço. Tchau.